Eu ouvi de um líder uma frase que eu botei até na tarja para vocês, sobre como o que o Lula fez acabou sendo um grande presente para a oposição, um ovo de Páscoa de ouro para a oposição. Por quê? Quando um país recebe alguém nas condições que o presidente Lula recebeu a Nadine, ele, de forma traduzida e direta, está dizendo o seguinte: o Brasil, que eu governo, considera que o Peru tratou a Nadine como eu fui tratado aqui no Brasil na Lava Jato, que houve uma Lava Jato lá, portanto, uma justiça parcial, então eu trago ela para cá. Qual é a grande diferença? A diferença é que aqui no Brasil, a Lava Jato, de fato, foi comprovadamente, teve uma parcialidade do então juiz Sérgio Moro, então ela foi comprovadamente verificada, essa manipulação. Enquanto que o caso da Nadine é somente uma alegação da defesa, que, por óbvio, está interessada em defender, está interessada que a Nadine consiga esse asilo. A Nadine, ela foi condenada somente em primeira instância, está lá no início do processo. O marido dela ficou porque ele foi lá na audiência. Ela não foi, conseguiu vir para cá e teve todo esse abraço fraterno do Brasil. Qual é a questão do asilo político? Ele só pode ser concedido numa subjetividade que dá muito espaço para esse lugar ideológico que o presidente Lula ocupou. Isso é dito por pessoas da base, da oposição e também por analistas internacionais. Por quê? Quando o Lula faz isso, ele diz o seguinte: olha, eu, na minha subjetividade, considero que a Nadine está sendo perseguida. Porque asilo, gente, é isso mesmo. É o líder daquela nação ter a convicção de que a pessoa tem que vir de outro país para ser protegida porque ela é perseguida política. Não tem um critério objetivo, numérico, algo que siga uma coisa muito técnica. É uma percepção política. Qual é o grande problema? Lula está bebendo da mesma fonte que o bolsonarismo bebe quando defende aliados que saíram do Brasil investigados por tentativa de golpe, por fake news, por uma série de atentados contra a democracia. Esses mesmos bolsonaristas são aqueles que dizem que o nosso sistema judiciário, sem apresentar provas, ele é parcial e ele persegue. É uma narrativa falsa, mas é o argumento que eles usam para ir para outros países e, inclusive, muitas vezes se darem bem e não cumprirem as medidas judiciais as quais lhe foram impostas. Bom, está muito claro o caso da Nadine. Não tem nenhuma prova de que lá foi uma lava-jato como aconteceu aqui. Politicamente, Lula quis sinalizar o seguinte: olha, você não vai passar o que eu passei no Brasil. Mas são casos absolutamente diferentes. Aqui no Brasil teve a comprovação da manipulação, da parcialidade do julgamento. O Supremo declarou isso. O próprio Lula não buscou asilo em lugar nenhum. Então, não há paralelo que permitisse um asilo técnico. Por mais que o Itamaraty diga que é uma tradição do Brasil, o que contou foi o viés ideológico. Portanto, no momento em que o Brasil, o Supremo, é alvo de muitas críticas e de mentiras sobre pessoas que estão sendo perseguidas pelo judiciário e que estão vendendo isso para outros países, o Lula faz basicamente a mesma coisa. Isso é muito ruim para o nosso sistema judiciário, também para a visão de país do Brasil e porque absolutamente politiza aliados que, independentemente do que tenham feito, possam sim ganhar proteção.